Uma boa noite a todos. É um privilégio estar mais uma vez aqui nessa casa. E hoje, então, nós vamos fazer algumas reflexões a respeito de leis morais e saúde mental. Então, se nós formos buscar um conceito de saúde, o que nos diz a Organização Mundial de Saúde? Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doenças e enfermidades. Então, nós vemos deste conceito que saúde é um fenômeno multidimensional e que envolve vários aspectos. Físicos, psicológicos e sociais, todos interdependentes. E no dizer de Sérgio Lopes, que é um psiquiatra espírita, está se tentando incluir neste conceito a terminologia também espiritual. Então seria um bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. Porque nós sabemos que nós somos espírito, essa é a nossa essência. Nós somos espírito que tem um corpo de carne, um corpo material e não o contrário. Então, estar saudável não é estar isento de doenças físicas. Porque há quem pense assim, bom, eu não sinto nenhuma dor física, eu não tenho nenhum câncer, eu não tenho nenhuma doença degenerativa, então eu sou saudável. Só que partindo deste conceito, e se nós formos tomar contato com a doutrina espírita e com o que ela nos ensina, nós vamos ver que ansiedade, tristeza, desânimo, pessimismo, agressividade, complexo de inferioridade, apatia, indiferença, medo excessivo, autoritarismo, dependência, vaidade, arrogância, egoísmo, avareza, etc. Tem muitas outras coisas que são estados da alma doentia. Então significa dizer que eu posso não apresentar nenhuma doença no meu corpo físico, mas eu sou doente por ser portadora de algum desses estados aqui citados ou mais de um deles. E muitas vezes a doença ela começa a se delinear com esses estados e depois ela vai aparecer no corpo físico. Então, quando alguma coisa se materializa no nosso corpo físico, é porque nós já estávamos doentes há muito tempo. Então, Emmanuel, ele nos diz que saúde é a harmonia da alma. E Sérgio Lopes faz uma colocação bastante interessante quando ele diz que muitas vezes é saudável uma pessoa que está lutando contra um câncer, mas está otimista, feliz, confiante, com fé, do que aquela que está aparentemente saudável, porque fisicamente não apresenta nada, mas é uma pessoa pessimista, derrotista, sem fé, sem esperança. Então ele disse que nós precisamos refletir sobre o que é a saúde de verdade. Então nós vemos que apesar do desenvolvimento tecnológico que nós já alcançamos, do encurtamento das distâncias proporcionado por este avanço, os avanços científicos e de tudo que nós já conquistamos no terreno do conhecimento, apesar de tudo isso, nós vamos encontrar um homem amedrontado, infeliz, inseguro. É um homem que sabe acumular bens, mas que não sabe dialogar. É um homem que pensa primeiro em si. É um homem que se sente infeliz, que se sente inútil, vazio, sem valia, perdido. É um homem que não sabe quem é. É um homem que vive plenamente para a vida material, embora seja um espírito imortal. E como nós vamos contra a nossa essência, como nós desviamos da nossa rota, o resultado disso, como nós vamos ver, é enfermidade, é infelicidade. Então, quanto mais nós nos afastamos dessa nossa identidade, nós vamos colher ocorrências negativas por conta disso.
e a doutrina espírita. Como Jesus nos disse, o nosso Consolador prometido, a doutrina que nos esclarece, nos consola, ela nos diz que, em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um dos mais importantes estudos já feitos acerca das diretrizes ético-morais que devem nortear o comportamento do homem. Isso está na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga da espiritualidade acerca das leis morais e propõe a divisão dessas leis em 10 partes. A lei de adoração, a lei do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição da sociedade, do progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Então vejam, justiça, amor e caridade é uma lei de Deus. Se é uma lei de justiça, de amor e caridade, significa que não há punição. Depois nós vamos retomar a esse raciocínio. E a nossa saúde como um todo, ela passa principalmente a saúde mental, ela passa inequivocadamente pela observância das leis de Deus. Todas as vezes que nós transgredimos as leis do nosso Pai, nós vamos ter, não como punição, mas como correção, algum transtorno. Para que a doença, na verdade, ela é um mecanismo de nos colocar de novo no caminho correto, se dele nós nos afastamos. Então, Kardec ele é informado pela espiritualidade de que existe uma lei natural, constituindo essa na própria lei de Deus, e acrescenta que é a única lei verdadeira para a felicidade do homem. Essa lei ela não é sujeita a mudanças, então ela não está condicionada a modismos. Hoje vale, mas a partir do momento que o tempo vai mudando, como acontece com as leis dos homens, que muda de acordo com os costumes, de acordo com a localidade, de acordo com o país, de acordo com os entendimentos, não. A lei de Deus, ela é única, una, e ela não se altera. E aí, onde é que está, pergunta Kardec na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde é que está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Bom, então está na nossa consciência a noção inata do bem e do mal. Está dentro de nós a noção do que é certo e do que é errado. Então essa lei, sejam as pessoas protestantes, budistas, sejam ateus, judeus, não importa. O conhecimento da lei está dentro de cada um de nós, porque assim entendeu o nosso Pai. Então, à medida que o espírito ele vai evoluindo, ele vai passando por experiências através das várias encarnações, ele vai percebendo seus limites na relação com o outro, com aquele com quem convive. Porque toda vez que ele se excede e agride o seu semelhante, ele vai receber de volta pela lei de causa e efeito os resultados em si mesmo da agressão cometida. Então, à medida que ele vai passando pelos diversos papéis, pelas diversas situações, pelas diversas dificuldades, porque é na dificuldade que a gente cresce principalmente, ele vai desvelando essa lei que está dentro dele. Ou seja, nós vamos passando, nós vamos crescendo a cada encarnação e vamos descobrindo a lei do nosso Pai, mergulhando dentro de nós mesmos. O Dr. Décio Iandoli Júnior, que é um médico cirurgião espírita, ele disse numa exposição, num congresso médico espírita, que nas casas espíritas se faz a medicina mais avançada que ele conhece. Porque todas as terapêuticas comuns que nós conhecemos, as terapêuticas da medicina, essas terapêuticas, elas vão nos efeitos das doenças. Mas quando nós estamos na casa espírita, diz ele, e aqui não é falar de cirurgia espiritual, nem de passe, mas de estudo e de palestras.
Por quê? Porque é aí que é executada uma medicina de ponta, diz ele. Porque se o espírito entrar em harmonia com as leis de Deus, o corpo ficará saudável. Então, toda vez que nós adentramos por aquela porta, não tenhamos dúvida de que nós estamos adentrando um hospital de primeiro mundo, em que vai ser ministrada a cada um de nós a medicina de ponta. Porque aqui estão médicos invisíveis que conhecem cada um de nós pelas nossas necessidades, que conhece a nossa pauta encarnatória, que conhece os nossos mais íntimos desejos e as nossas intenções, que conhecem pormenorizadamente cada uma das nossas mazelas. Então esse ambiente ele é cuidadosamente preparado. E cada um que vem aqui, quando adentra aquela porta, se eleva o seu pensamento e tenta manter a sintonia, já começa a receber o auxílio por esses benfeitores. Então o Dr. Décio diz que é importante que se diga que a casa espírita exerce esse papel pelo esclarecimento que ela oferece. Porque normalmente quando nós buscamos uma religião, o que equivocadamente nós fazemos? Nós queremos cura física. Se nós estamos enfrentando uma enfermidade qualquer, pode ser a mais simples, pode ser uma dor de garganta, uma amidalite. Se nós vamos rezar, o que a gente pede? Eu quero a cura dessa amidalite, eu quero a cura dessa gripe, eu quero a cura desse câncer. Mas nós não perguntamos o porquê, o motivo pelo qual nós estamos passando por aquela situação. Porque como nós vamos ver em seguida, a doença significa o início da cura. A doença é o início da cura da alma. Porque se nós somos uma alma, pouco deveria nos importar os infortúnios aos quais são submetidos a nossa máquina física, se é para curar o nosso espírito que é eterno. Então nós precisamos fazer essas reflexões. E significa dizer, parafraseando Chico Xavier, que nós precisamos cuidar do espírito como se ele fosse terminar amanhã e cuidar do corpo como se ele fosse eterno. Significa dizer que, claro que o nosso corpo é importante. Nós temos que dispensar os cuidados que ele reclama, com alimentação, com descanso, porque afinal de contas ele é um instrumento de atuação do nosso espírito. Mas o nosso, digamos assim, o alvo da nossa atenção é o espírito. É em relação a ele que nós temos que envidar todos os nossos esforços. E para aperfeiçoamento dele, a doença desempenha um papel de fundamental importância. Nós somos um espírito que foi criado simples e ignorante, nos ensina a doutrina espírita. E somos um campo vasto, nesse sentido, que precisa que a sua terra seja cuidada, seja cultivada, seja semeada, enfim. Só que ainda, o que nós observamos no meio em que a gente vive, e nós ajudamos a perpetuar isso, é uma inversão de valores. Porque nós vivemos num mundo que ainda valoriza saber intelectual, projeção social, as conquistas materiais. Nós vemos que os esforços de aprimoramento mental da atualidade voltam-se para o desenvolvimento do intelecto. Os pais querem que os filhos frequentem boas escolas, estudem para serem, como é que se diz, uma pessoa importante, que seja alguém na vida. E aí nós precisamos refletir o que é esse alguém. Que objetivo é esse que nós queremos que seja alcançado? Quem é o alvo desse querer? É a vida material ou é a vida espiritual? Então não é à toa ainda que se fala tanto em inteligência na questão, no aspecto intelectual, na vertente intelectual, como quesito essencial para a valorização do indivíduo na sociedade. Nós privilegiamos ainda o parecer em detrimento do ser, como diz Joana de Ângelis. Então, se uma pessoa ela é inteligente do ponto de vista intelectual, nós julgamos que ela é mais evoluída porque ela utiliza melhor o seu cérebro. Só que essa criatura pode ser uma analfabeta emocional, como nos diz Daniel Goleman no seu livro Inteligência Emocional, porque não tem empatia,
porque não sabe lidar com as frustrações, porque não consegue se automotivar, porque não consegue se relacionar com as pessoas. Então pode ser um gênio na física, na matemática, na química, pode se comunicar muito bem, pode ser um grande orador, mas não consegue lidar consigo mesmo, não consegue lidar com seus problemas, não consegue lidar com as suas frustrações, e aí nesse ponto é uma pessoa infeliz. Então um cérebro brilhante intelectualmente, ele pode pertencer a um espírito depressivo, neurótico, ansioso, agressivo, rancoroso, e aí a saúde? A felicidade? O que o Espírito de verdade disse? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Com esta assertiva, está querendo nos dizer que o nosso alvo primeiro é para os sentimentos, para o amor, que é o ponto alto dos sentimentos. É aí que nós, porque de intelectualidade nós já estamos saturados. E nós já vimos que estamos depressivos, tristes, com medo, ansiosos. Então significa que o caminho não é por aí. Nós precisamos buscar uma outra ferramenta muito mais poderosa, que Cristo veio há 2000 anos nos ensinar, mas que a gente ainda não aprendeu. Então, para que busquemos de fato a saúde, nós precisamos pensar sobre tudo, como disse Kardec, numa inteligência moral. Essa é a mais importante, porque se com a inteligência comum o homem vence o mundo, com a inteligência moral ele vence a si mesmo. Porque o que nós somos, o que nós viemos fazer aqui, para onde que nós vamos? Bom, nós somos espíritos imortais. Viemos fazer o que aqui? Adquirir o carro do ano? Ser o primeiro da classe, seja na escola ou na faculdade? Ganhar concursos de beleza? Competir, ser melhor do que os outros? Não. Nós viemos aqui para nos aperfeiçoar, para voltar para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, levando na nossa bagagem aquilo que de fato importa, que são as virtudes. É isso que nós precisamos ter consciência. E como isso tudo está em germe dentro de nós precisamos parar um pouco e voltar para dentro de nós para buscar essas coisas. Não é fora que nós vamos encontrar. Não é nas coisas externas. É por isso que se diz que a felicidade é um trabalho de construção de dentro para fora. E toda vez que nós colocamos a nossa atenção naquilo que é externo, colocamos a nossa felicidade naquilo que é transitório, e que Jesus disse que nós não podíamos nos voltar para aquilo que a traça vai comer e a ferrugem vai corroer. Mas nós insistimos em fazer isso. E como nós fazemos as mesmas coisas, nós colhemos os mesmos resultados. Como disse Einstein, se nós queremos que aconteça alguma coisa diferente na nossa vida, nós precisamos agir diferente. Então, as virtudes cultivadas no esforço permanente de cada encarnação vão se transformar em matéria-prima para a maturidade psíquica e para o bem-estar mental e emocional nestas e nas posteriores existências. Então, significa dizer que tudo aquilo que nós fizermos em prol de aquisição de virtudes, nós estaremos, por via de consequência, obedecendo às leis do nosso Pai e estaremos edificando a nossa saúde e vamos conquistar a nossa felicidade. Só que a grande problemática, uma outra problemática que se enfrenta é que a medicina, a nossa medicina tradicional, ela não se convenceu da existência e sobrevivência do espírito. A nossa medicina, ela busca a cura das doenças e dos transtornos mentais através da leitura dos sinais emitidos pelo nosso corpo e pelo nosso cérebro. E nós sabemos que o corpo é um instrumento do espírito, que o corpo ele mostra as fragilidades do espírito, mas quem está por trás de tudo é o espírito. Logo, se não se colocar o cenário, o espírito neste cenário, não vai se chegar à verdadeira cura. Então, Sérgio Lopes, esse psiquiatra espírita, ele conta que, a título de ilustração, que um amigo dele tinha um filhinho de 4 anos e que quando ele descobriu o rádio, ele ficou encantado com aquela voz que saía de dentro do rádio. Então, certo dia, ele pegou o rádio e desmontou todo para achar a voz que estava dentro do rádio.
Aí ele conta também que havia uma funcionária que trabalhava com a sua mãe na casa dele e que quando surgiu a televisão, um pouco antes de começar o jornal, ela tomava banho, ela se perfumava, ela se arrumava, se sentava no sofá para assistir. Na época ela falava para assistir Um Moço Bonito, que era o Cid Moreira, quando era jovem. E aí ela olhava para a televisão, ele dizia boa noite, ela dizia boa noite, ela interagia com ele, e aí eles perguntavam, mas por que tu tá, né? Ela disse, mas ele é um homem muito educado, eu tenho que responder, porque ela achava que o Cid Moreira estava dentro da televisão e estava vendo ela. Então, diz Sérgio Lopes, não é preciso muito tempo para que a gente se dê conta que a voz que sai do rádio e a imagem que sai da TV não estão dentro deles. Eles passam pelo rádio, passam pela televisão, só que a origem disso está na emissora. Então, se nós estragarmos uma peça do rádio, por exemplo, a voz pode sair chiada ou pode desaparecer. Vai parecer que nós matamos o locutor. Mas só que não é isso que acontece. Então ele diz, essa é a relação espírito-corpo. O cérebro é o rádio, o espírito é a emissora. Então essa criança e essa moça, diz ele, ela quando amadurecer mais, ele quando crescer, eles vão entender que a imagem e o som que estão dentro da TV. Mas que Cid Moreira e que o som que sai de lá não são as pessoas que estão lá. Eles vão entender isso. Só que eles, os cientistas, diz Sérgio Lopes, eles estão convencidos que a voz que sai do cérebro e a imagem que se manifesta nele está dentro do cérebro. E é isso que preocupa, diz ele. Isso é muito preocupante, porque eles acreditam que a célula produz o ser. Eles acreditam que nós somos pessoas engaioladas dentro de um cérebro. Então a doutrina espírita surge como uma opção para ampliar esta visão, para dizer quem nós somos de fato. Kardec já nos dizia que o dia que a ciência descobrir, ou entender, ou demonstrar a realidade espiritual, nós teremos uma outra revolução no conhecimento, porque assim como os antibióticos foram a decorrência natural após a descoberta dos micro-organismos, isso foi uma grande revolução na saúde. Também nós, quando tivermos trabalhando sob o ponto de vista mental, com os trabalhos de desobsessão, com a modificação através da reforma íntima que a doutrina nos propõe, com a oração, nós estaremos fazendo uma nova revolução. Uma verdadeira revolução para buscar a verdadeira cura para as enfermidades da alma. Então é assim que a doutrina espírita vai nos mostrando que nós não somos um cérebro, que não adianta tentar nos explicar pelas leis da matéria, porque não são as leis da matéria que regem o espírito. É por isso que o cérebro, quando ele para numa morte clínica, as percepções continuam. Aliás, basta nós observarmos o que acontece nas experiências de EQM, quase morte. Sérgio Lopes conta o caso de um menino de 5 anos, que foi se submeter a uma cirurgia e teve uma morte clínica. Ele conta, depois de anos, ele lembrou o que aconteceu, porque ele sobreviveu naquele momento. Ele conta que ele viu a mãe rezando na capela da igreja no hospital. Ele viu o pai desesperado conversando com os médicos e ele diz mais. Ele diz que foi para um lugar muito iluminado, que ele viu um homem que se apresentou a ele como Jesus. Ele conta que conversou com uma moça que disse que era sua irmã, que ela esteve na barriga da sua mãe, mas por causa de um problema, ela não conseguiu nascer. E quando ele relata essa questão da irmã para a mãe, ela começa a chorar copiosamente. Porque isso era um segredo que ela e o marido haviam escondido do filho. Porque ela nem sabia que o espírito que ia reencarnar seria uma menina. Ela não quis contar porque foi uma questão que a traumatizou demais. Então vejam, existem milhares de experiências assim que demonstram que nós temos alguma coisa além da matéria, que demonstra que nós somos um espírito. Então diz Sérgio Lopes, por essas razões, é por isso que uma pessoa
mesmo em coma, percebe o que está sendo dito a ela. É por isso que muitas vezes nós encontramos aquelas pessoas com quem nós temos uma simpatia imensa, um amor imenso. E dali nasce uma relação de amizade, uma relação de amor, ao passo que com pessoas que estão dentro do nosso lar, nós nos digladiamos e por vezes nos odiamos. O que explica isso? Senão o fato de ali naquele lar estarem reunidos, por bênção da providência divina, espíritos que precisam resolver questões pretéritas. Então não é o físico que comanda a nossa vida. Nós somos o gestor da nossa vida, nós somos os nossos cirurgiões, diz o Dr. Décio Andoli Júnior. Nós decidimos se nós queremos a nossa cura. Não foi Cristo que disse que nós somos deuses e que podíamos fazer mais do que Ele fez? E quando Ele curava, Ele dizia, vai e não peques mais. Ou seja, não torne a cometer o mesmo erro de antes, porque senão vai adoecer de novo. Então, como é que a gente decide se curar? Mudando procedimentos, mudando formas de agir. É assim que nós vamos conseguir a verdadeira cura. E o Espiritismo nos propõe isso com o quê? Com a reforma íntima, com a observância às leis do nosso Pai. Então, o Espiritismo ele propõe uma nova visão, a visão de que os transtornos mentais têm origem não nas células, mas no campo espiritual. Se expressam nas células, se expressam nos neurotransmissores, mas a origem está no espírito. Não há incompatibilidade alguma de se buscar o tratamento do corpo e o tratamento da alma. Devemos nos utilizar dos recursos da medicina? Sim, ela está aí para isso, os seus avanços estão aí com a permissão de Deus para nos auxiliar, só que o Espiritismo ele empresta à visão humana uma nova revolução, nos mostrando esta nossa origem, que nós não somos um corpo. Assim como nós já tivemos vários corpos físicos em existências pregressas, e foi nessas existências passadas, nessas existências físicas anteriores, que nós geramos as perturbações e os transtornos que nós enfrentamos hoje. Então, é isso que nós precisamos começar a amadurecer. A causa está no espírito, a consequência se mostra no corpo físico. Então, diz Sérgio Lopes, os transtornos mentais, eles têm origem nessas existências anteriores em que nós, principalmente pela nossa consciência de culpa, conforme nos esclarecem as obras espíritas de Emmanuel, de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeles, que nós, de acordo com o nosso procedimento nessas existências pregressas, nós desenvolvemos as moléstias mentais. E nos diz eles, a culpa, por exemplo, ela está na matriz das principais doenças mentais. Está na matriz da esquizofrenia, está na matriz da depressão, está na matriz do transtorno de pânico, do transtorno bipolar. Então, culpa por erros, essa culpa, porque quando nós transgredimos a lei do nosso Pai e ela está na nossa consciência, o que acontece quando a gente prejudica alguém? Quando a gente sabe que causou o mal para alguém? Culpa. O que nós fizemos nas existências pregressas, o benefício do esquecimento apagou por hora para que a gente possa reparar os erros. Só que essa culpa, ela fica guardada dentro de nós, lá no perispírito, que é o nosso arquivo, vamos entender assim. É um computador que nós carregamos que guarda tudo que nós fizemos. Essa culpa por esses erros pretéritos cometidos, ela gera pensamentos negativos, que geram uma energia negativa, que vai impregnar as nossas células, os nossos neurônios, os nossos neurotransmissores, fazendo apresentar alterações no nosso quimismo cerebral, na serotonina, na noradrenalina, como consequência da alteração que está numa matriz mais profunda. Então, se nós não admitirmos o espírito, como é que vai se entender tudo isso? Como é que vai se entender que uma pessoa depressiva se dá um antidepressivo e ela responde? Ela começa a melhorar, ela começa a tomar gosto pela vida. Outra pessoa se dá o antidepressivo, só que ela não reage. Porque, na verdade, a causa daquela segunda pessoa, não é orgânica. A causa é espiritual.
Então é por isso que, para se buscar a verdadeira cura, Espiritismo e ciência têm que dar as mãos. Tem que admitir quem de fato nós somos. E diz Sérgio Lopes, no transtorno do pânico, por exemplo, muitos que sofrem desse mal podem, isso não é regra geral, podem ter sido ex-suicidas. Por que a pessoa com transtorno do pânico sente uma dorzinha, corre para o pronto-socorro? Tem qualquer coisa e ela acha que vai morrer. Ela chega no hospital desesperada, querendo passar na frente de todo mundo, porque ela está com aquela vontade de preservar a vida, o medo de desencarnar, porque numa vida pregressa ela atentou contra a sua vida. Então, o que é esse transtorno na vida da pessoa? É um transtorno que faz com que ela valorize a vida. É claramente um transtorno que vai curá-la. E é isso que nós dizemos. Às vezes, o transtorno, aquilo que nós chamamos de doença, é na verdade a cura. É o que vai fazer a pessoa querer ficar na vida e valorizá-la. E isso é punição? Não. Isso é bênção divina. Isso é processo educativo trazido pela lei de causa e efeito, que é uma das leis do nosso Pai. Então, essas dores causadas pelos transtornos mentais, que é outra coisa que nós não podemos ignorar, muitas vezes são acompanhadas de perto pelos obsessores, que são aqueles espíritos a quem nós ferimos, magoamos, destruímos e que não nos perdoaram. Então, a nossa culpa, somada com a ausência de perdão por parte deles, faz com que eles consigam nos influenciar. Até o nosso quimismo cerebral, até a nossa disposição para a cura, até a nossa vontade de nos modificar. Então, todas as problemáticas que nós enfrentamos hoje, na maioria das vezes, não nasceram na existência atual, mas em épocas pregressas, quando voluntariamente o indivíduo que hoje é enfermo perdeu a oportunidade de ser uma pessoa melhor, de ser um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Em contrapartida, espíritos que em existências pregressas tenham respeitado o semelhante a si mesmo, tenham feito uma plantação melhor, vão ter uma colheita melhor, em forma de bem-estar, em forma de saúde. Então não nos esqueçamos de que nós estamos a todo momento plantando. O que nós estamos fazendo hoje é definitivo para aquilo que vai nos acontecer mais adiante. Então nós temos que lembrar que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Toda vez que nós nos afastarmos dela, não há como nós nos evadirmos da responsabilidade. E isso faz parte do amor do nosso Pai por nós, porque isso é em prol do nosso aperfeiçoamento. Então, quem foi o maior médico de todos que pisou neste planeta, o maior médico, o maior psicólogo, o maior conhecedor da alma humana? Jesus Cristo. E ele nos receitou o remédio, ele nos receitou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o remédio. E qual é a posologia desse remédio? Como é que a gente toma esse remédio? É muito simples. Não fazer para os outros aquilo que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Se nós observarmos estes dois preceitos, não tem como dar errado. Saúde e felicidade. E principalmente, saúde mental. Muito obrigada pela atenção.